e vamos dar continuidade à nossa videoaula sobre Terra e Universo. É a segunda videoaula em que eu estava falando sobre o movimento que a Terra faz, né? Um deles é o de rotação, que demora aproximadamente 24 horas. É um movimento que ela faz ao redor de si mesma, como nós já havíamos estudado no FTM de Geografia, lembra? E esse movimento faz originar o dia e a noite, que nós temos uma imagem, né, fictícia, porque aqui a Terra está retinha, né? Ela deveria estar inclinada com o seu 23 graus de inclinação. Então, é uma figura hipotética para que vocês entendam que o lado leste é onde eu tenho o Sol. É por isso que eu falo com vocês, pessoal, o lado leste, onde o Sol aparece, né? Nasce o Sol. Na verdade, ele não nasce porque ele não morre. Ele aparece. Ele aparece no lado leste, né? Para nós, aqui em Linhares. E à medida que a Terra vai girando, à noite, o lado leste está descostas para o Sol, né? E o oeste vai estar de frente para o Sol. À noite, então, é onde não pega a luz do Sol, certo? Então, aqui, ó, você reconhece, né, a África, esse continente africano, ó. E aqui, então, você tá vendo que se a África tá aqui, o Japão vai estar mais ou menos para cá, então o Japão está nessa imagem no Sol. Logo, nós brasileiros que estamos do lado de cá, né, vamos estar à noite. À medida que a Terra vai girando, isso vai se inverter, ok? É este movimento que faz aparecer o dia e a noite no nosso planeta. Há milhares de anos, o eclipse lunar, eu já expliquei para vocês também lá no FTM de Geografia, tá? O ciclo lunar também estudamos lá, vocês viram que ele não é exato, que a Lua tem os seus movimentos, lembra? E que existe semanas em que a Lua fica até 7 dias numa fase, às vezes numa outra fase 6,5, até 5 dias e meio, tá? Nós já estudamos sobre isso, então vou seguir, tá? Eu fiz de propósito, porque eu sabia que eu ia dar aula para vocês de ciências. Então, o que eu falaria de ciências, eu já falei lá em geografia, certo? As fases da Lua. A Lua, pessoal, as faces da Lua, né, a verdade verdadeira, são fases em que ela vai tendo luminosidade de forma diferenciada, como nós já estudamos. A lua cheia é quando ela está 100% iluminada, a sua face está toda iluminada pelo sol. É como se fosse a palma da minha mão que vocês estão vendo. A fase da lua nova, que o pessoal também chama de lua negra, é o dorso da minha mão, o contrário, onde eu estou passando aqui, ó, que nós não vemos a lua, ela não está recebendo luminosidade, é a fase da lua nova, a lua negra. No primeiro dia a gente não a vê, o segundo dia também não, no terceiro dia a gente já vê aquele risquinho fininho. É porque ela começou a receber luminosidade. À medida que ela vai aumentando o grau de luminosidade, ela vai aparecendo, vai crescendo, aí passa a ser a lua crescente, que é o que nós estamos hoje, 29 de março de 2020, domingo, às 10 horas e 24 minutos. Certo? E depois que ela enche toda, que ela está 100% iluminada, ela vai perdendo gradativamente essa luminosidade, chegando na fase de lua minguante, ela vai minguando, ela vai perdendo a sua luminosidade até 100%, quando ela volta a ser a lua negra, a nossa lua nova, certo? Existe superstição ao redor disso. Eu me lembro que eu passei esse macete para vocês, características de cada fase. A lua cheia é a mais bonita, a mais bela, é a lua dos namorados, é a lua que você a vê brilhante no céu, 100% redondinha,
que clareia mais a noite de lua cheia é mais clara, porque mais luz refletido para nós, tá? O sol ilumina a lua, né? Reflete os seus raios de sol na lua e ela fica 100% iluminada refletindo para a Terra. A lua minguante é a fase marcada pela perca de luminosidade, como eu já falei para vocês. Ela é visível no céu de manhã, tá? Depois da meia-noite, ela é vista do lado leste, aonde o sol nasce, tá bom? Lua nova é marcada por pouca luminosidade, pois sua face voltada para a Terra não está sendo iluminada pelo sol. Desculpa, como eu já falei, né? E a lua crescente é a que está em transição. A lua minguante é em transição também, só que de cheia para nova. A lua crescente de nova para cheia. Nós temos duas transições, né? Ela é vista no céu, tá? À tarde, mais ou menos no meio do céu. E isso por volta das 17 horas, mais ou menos. Às 18 horas, a gente já consegue ver ela. A lua crescente, ela vai estar no sol, aí no meio do céu, mais ou menos, por volta de 1 hora, 2 horas, tá? E do lado oeste, por volta aí das 17h50, 18 horas, que convidei vocês lá na nossa primeira videoaula para ver amanhã o planeta Vênus. Outra forma de descobrir a fase da Lua é perceber o lado para o qual a borda iluminada está virada. Quando ela forma um C, geralmente ela está, o lado formando um C. Ah, meu Deus, essa aí, eu apanho com isso aqui. Formando um, aí tá D, né? Formando um D é a lua minguante, tá? Formando um C, isso, quando ela tá em formato de C, tá? Ela vai estar na fase crescente, para distinguir crescente de minguante. Mas às vezes esse C pode estar de cabeça para baixo. Cadê? Então, dependendo do lugar onde você está, né? Então, eu não gosto muito de falar sobre isso. Mas é uma estratégia também para saber qual é a fase, porque é fácil saber quando ela está nova, que a gente quase não a vê, ou vê um risquinho, ou quando está cheia. Mas quando está minguante, quando está crescente, pode causar confusão. Então, aqui, ó o C aqui, ó, crescente. Tá vendo, ó? Nova, quase não a vê. Quem tá aqui, ó, nesse ponto da Terra, tá olhando ela 100% negra. À medida que ela vai passando, a luminosidade vai dando para ver, olha. Aí o quarto crescente, aqui ela tá quase cheia, 100% cheia. Quem tá aqui na Terra tá vendo ela 100% iluminada, olha. Aqui ela já começa perdendo luz, perdendo luz, perdendo luz, até voltar a ficar negra de novo, que é a nossa lua nova, né? Então, aqui, ó, lua C de crescente, e aqui, ó, o D de minguante, ó, forma o D, tá vendo? De lua minguante. É como se você fizesse uma reta aqui imaginária e visse a barriguinha do D, tá vendo? E aqui o C. Ok, vamos seguir. As fases da lua, olha que interessante, né? De nova, já passou a fase de nova, mas vamos dizer assim, de crescente a cheia e de cheia a minguante, né? A nova tá mais para cá, mas aqui já pegou ela quase no finalzinho de nova, início de crescente. O quarto crescente, ela sempre quase 100% cheia, 100% cheia, né? O seu apogeu. E aí a gente já trabalhou isso no ano passado. O tempo, né? O tempo, ele é trabalhado com o aluno. Lá era o calendário, lembra? Não, minto. Lá era em geografia, as roupas, aqui também, né? Tem muita coisa que se aproxima, tanto em geografia quanto em ciências. Não saiu, entendeu? Ficou.
É o caso do calendário. A palavra calendário significa livro de registro. Os primeiros calendários foram feitos observando os astros, tá? A gente tem até hoje o calendário solar, que é o que nos rege, tá? O lunar também tem um calendário lunar e o lunisolar, que mistura os dois primeiros, tá? Um calendário lunar segue as fases da lua e o seu único compromisso é acompanhar as mudanças da lua. As vovozinhas antigamente perguntavam: quando é que você vai dar a luz? Qual foi o dia da sua última menstruação? Ela sabia calcular a lua que estava, sabia contar quantas luas dava e sabia estipular. E dava certo. Por quê? Era 40 luas, que corresponde a 40 semanas. E hoje, qual é o período que a mulher ganha neném? Com 40 semanas. É por isso que as velhinhas, elas acertavam na maioria das vezes. E diziam assim, quando a lua virar, você ganha neném. E não é. Depende de quando que esse neném foi concebido, né? Porque se fosse assim, a lua virou... Hoje é domingo? Hoje estava bem grossinha, crescente. Então, suponhamos que ela virou sábado, sexta, na quarta. Então, se fosse assim, só ia nascer bebê na quarta da semana que vem. E não é verdade. Nasce bebê todo dia. É porque foi feito em dias diferentes, foi concebido em dias diferentes, né? Mas as velhinhas acertavam bem. Então, vamos lá. O calendário solar, né? É aquele que as estações começam cada ano, mais ou menos nas mesmas datas. O calendário civil, usado no mundo ocidental, é chamado de calendário gregoriano. O exemplo mais típico é o calendário solar, por exemplo. Neste calendário, as datas em que começará a primavera durante os próximos 1000 anos só podem ser 19, 20, 21 e 22 de março. Ou seja, 22 de março. Se hoje é 29 de março, há 7 dias que começou a primavera aqui na terra do lado Brasil, né? Essa última data apenas em certos lugares da Terra, que é o nosso caso. A vantagem e a superioridade do calendário solar é que, segundo a data, podemos saber o ponto em que nos encontramos do ciclo estacional, que é o período natural que mais condiciona a nossa vida cotidiana e que tem grande influência na atividade econômica, por exemplo, no turismo, na agricultura. Vamos ver aqui, no turismo, o nosso verão, ele cai em dezembro. É o período de férias escolares, aonde o turismo bomba no litoral, né? A agricultura. A agricultura, ela também se baseia nas estações do ano para plantar e para colher certos vegetais, né? E aí nós estudamos do eixo de inclinação de 23 graus da Terra, que vai ser, suponhamos isso aqui, né? A parte do anel. É isso aqui mesmo, essa mão aqui seria os Estados Unidos e essa mão aqui seria onde nós estamos na Terra. Quando lá é verão, aqui é inverno, né? Então, se é verão em junho, é lá. O 22 de março é nos Estados Unidos, depois vai vir o verão para eles lá, depois vem o outono, de 20 a 24 de setembro, que para nós é a nossa primavera, e depois vai começar o inverno deles lá, de 20 a 23 de dezembro, que para nós é o nosso verão. É por isso que toda árvore de Natal aqui no Brasil tem neve, porque não é um costume nosso. É dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem neve. Aqui não tem neve em dezembro, nunca. Tá? O gregoriano é o solar, né? Como eu já disse para vocês, é o calendário que veio para corrigir o erro do calendário solar, que aconteceu em 1582 depois de Cristo. Já era 10 dias o equinócio da primavera, que deveria ser dia 21 de março, ocorreu em 11 de março. O Papa Gregório, tá? 13, pela sua bula intergravíssima de 24 de fevereiro de 1582, ordenou a reforma do calendário para um ano trópico de 365 dias e 24 ainda.
Nessa reforma, os anos bissextos sucederam-se de 4 em 4 anos, que é o nosso ano, este ano, né? Ele é bissexto, ele tem 29 dias. Por quê? Porque ficou 365 dias e 6 horas. De 4 em 4 anos, essas 6 horas se acumulam, formando 24 horas, que dá um dia. Todos os anos seculares são anos normais, 1700, 1800, 1900, exceto as divisíveis por 400, 1600 e 2000, que não são ou serão anos bissextos, tá? Para conseguir a devida correção, o dia a seguir, a 4 de outubro de 1582, foi o dia 15 de outubro, dia do professor, de 1582, sexta-feira. Então, olha só, de 4 de outubro foi para no outro dia, em 15 de outubro. Ele adiantou 10 dias no calendário, né, de um dia para outro. Dessa maneira, a diferença entre o ano civil e o natural, solar, não atingirá um dia em menos de 5.000 anos, tá? O calendário gregoriano é também chamado de calendário cristão, que é o nosso calendário, né? Porque considera a data de nascimento de Cristo como a data do começo. As datas da era cristã são também designadas por AD, Anno Domini, e DC, depois de Cristo. A aprovação da reforma foi imediata, né? No dia 4 de outubro, ele criou e ele aprovou em Portugal, Espanha e Roma. Em França e Holanda foi aprovado em dezembro, né? Bem depois do caso ocorrido. Na Áustria, em 1583, um ano depois. Nos Estados Católicos de Alemanha e Suíça, em 1884, 2 anos depois. Na Polônia, 3 anos depois. 4 anos depois, em 586. Foi aprovado na Hungria, em 1587, e em 1700, pelos estados protestantes de Alemanha e Suíça. Foi aprovado na Inglaterra e na Suécia, em 1757, e em 1918, na antiga União Soviética. Em 1923, na Grécia e na Turquia, nesse mesmo ano, em 1923, tá? Então, esses lugares têm o calendário que nem o nosso. E aí existem outros calendários que tinha nesse press e eu tirei, tá? Porque não vem ao caso trabalhar tantos calendários assim com os meninos, tá? Então, aqui nós temos o calendário, né? O mês aqui esse calendário de 2015, agosto. É válido trabalhar com os meninos. Não sei se vocês conhecem. Deixa eu ver se eu viro assim. Pra cá. Não. Ai, meu Deus. Aqui. Essa técnicazinha de memorização dos meses. Por exemplo, janeiro, aonde tem o ossinho alto, é 31. Então, janeiro, fevereiro não. Março tem, abril não. Maio tem, junho não. Julho tem, aí depois vem, né, na outra mãozinha aqui, ó, aqui. Ai, meu Deus, agosto tem, setembro não, outubro tem, novembro não e dezembro tem, né? É uma forma dos meninos saberem o mês que tem 31 e o mês que não tem. Vale lembrar que durante o ano a iluminação do Sol não é igual, como eu já trabalhei com vocês, porque a Terra tem o seu eixo, né, de 23 graus aí, né, ela inclinadinha. Então, aonde está mais perto do Sol vai pegar mais luz, verão, e aonde está embaixo, mais longe do Sol, vai ser inverno, como eu já trabalhei com vocês. A translação é o movimento que a Terra dá ao redor do Sol, que demora 365 dias e 5 horas e cerca de 48 minutos. Então, falta 2 minutos para ser 6 horas exatos, né? E isso, ao longo de 4 anos, vai acumular 23 horas e alguns minutos, quase 24 horas, que é por isso que surge um dia a mais no mês de fevereiro, dia 29 de fevereiro. Nós já trabalhamos também isso daqui em geografia, né? O motivo pelo qual
nós temos essa diferença na estação do ano. Então, olha só, quando hemisfério norte, dezembro, aqui ó, o nosso caso, hemisfério inverno, no hemisfério norte, que é toda essa parte aqui, ó, que vai estar no inverno, é o caso dos Estados Unidos e tudo mais, acima da linha do Equador. E abaixo da linha do Equador, que somos nós, vamos estar no verão. À medida que vamos passando, né, que a Terra vai girando, vai vir, então, vai para cá. Aqui você vai ter, é isso mesmo, no lado acima da linha do Equador, você vai ter a primavera no hemisfério norte e na parte de baixo o outono, que é o que nós estamos vivendo hoje, o outono, 29 de março, outono. E aí, seguindo a metade para cima, né, o hemisfério norte, no mês de junho, vai ter então o seu verão e nós aqui vamos ter o nosso inverno, né? E aí, seguindo o hemisfério norte, vai ter então o seu outono e nós vamos ter em setembro a nossa primavera. Depois teremos o nosso verão, né? E o inverno novamente. As estações do ano são formadas por conta disso, né? É válido trabalhar com os meninos as roupas, os costumes, né? As nossas férias são no verão. Em dezembro, as férias lá nos Estados Unidos no meio do ano, por conta que o verão deles é no meio do ano. Aqui, o movimento do Sol no céu, né? O Sol como fonte de luz são as habilidades do segundo ano e efeitos nocivos do Sol. Quando se fala no Sol, pessoal, a gente precisa falar dos efeitos que ele tem na nossa vida. Ele nos mantém aquecido? Sim. Ele emite luz que as plantas fazem fotossíntese? Sim. Ele é responsável pela produção de vitamina D na nossa pele? Sim. Mas tudo tem a quantidade certa. Por exemplo, em janeiro deste ano, a filha da minha comadre ficou desse jeito. Ela chorava de dor, porque isso aqui é queimadura, tá? E grave. Não pode, tá? A pele é a parte do corpo que é mais danificada quando exposta ao sol, tá? Queimaduras de diferentes graus, desde o primeiro até terceiro grau, pode acontecer quando a pessoa fica exposta ao sol. E as coisas pioram quando elas colocam Coca-Cola na pele para se expor ao sol, tá? Como eu já vi. Óleo com tinta de urucum, isso tudo, essas misturinhas para deixar a marquinha, pode dar muito ruim, tá? Além dos problemas relativos imediatos, como a ardência, a temperatura alta, dor, febre, outros podem surgir ao longo do tempo, como câncer de pele, né? Envelhecimento precoce da pele, decorrida da perca da elasticidade, manchas, aquelas pintinhas, né? Rugas e até mesmo câncer, tá? O câncer, com certeza, é um dos piores e pode provocar até a morte. E aí, pessoal, absorção e emissão de calor. O calor, pessoal, o que é calor em física? É uma troca de temperatura entre dois corpos diferentes. Por exemplo, eu te dei a mão, você me deu a mão, nós nos encostamos. Por um instante, você sente a minha temperatura e eu sinto a sua temperatura. Está acontecendo entre nós trocas de calor. Então, calor é uma temperatura em trânsito, que não significa necessariamente uma temperatura elevada. A gente fala muito errado no decorrer do dia a dia. Por exemplo, ai, aqui tá um calor, ai, que calor. Não é isso. A gente deveria dizer, ai, aqui a temperatura tá alta, nossa, como tá quente.
calor é uma troca de temperatura em trânsito, é uma temperatura que está em trânsito ali naquele local. Então, por exemplo, quando abro a geladeira que sai aquela fumacinha fria, aquilo também é calor. É uma troca de temperatura entre o interior da geladeira com o exterior, né? Então, calor é uma temperatura em trânsito, que pode ser qualquer temperatura, tanto alta quanto baixa, tá? Os corpos, eles absorvem calor de forma diferenciada, tá? Existem corpos que absorvem muito calor. É o caso dos metais, é o caso da areia. É como que se os átomos que os compõem tivessem essa propriedade de absorção muito intensa, assim como as cores. O preto absorve muito calor, tá? Existem cores e materiais que não absorvem tanto calor, que são chamados até mesmo de isolantes térmicos. É o caso, por exemplo, da madeira, do plástico. É por isso que as panelas de metais são de metais, né? Porque elas propagam calor de uma forma melhor. E os cabos geralmente são de plástico ou de madeira, porque dificulta a propagação do calor. O material deles demora a aquecer. Depois que aquece, demora a esfriar. É o caso do barro. O barro ele não é um bom condutor de calor. Ele é um isolante térmico, na verdade, né? Por isso que a panela de barro demora a esquentar. E depois que você desliga do fogo, ela continua fervendo a comida lá dentro, porque ela demora a esfriar. Ela tem a dificuldade, então, aí de absorver o calor, tá? O calor, então, ele é melhor emitido em materiais que conduzem melhor essa temperatura, como a areia, o metal, como eu já disse, né? As roupas, por exemplo, roupas brancas, elas são roupas usadas pelo pessoal, né, que atravessa o deserto do Saara, por exemplo. E a lã, isso mesmo, a lã, roupa de lã, no deserto do Saara. Por quê? A temperatura lá chega de dia 50, 54 graus. E à noite, menos 5. É uma variação de temperatura muito grande em pouco tempo. E a lã, ela é um isolante térmico, ela dificulta a troca de calor com o ambiente. A nossa temperatura interna é de 36,5. Logo, você vai escolher ficar em 36,5 do que ficar em 50, certo? E à noite também, é melhor ficar em 36,5 do que ficar em menos 5. Então, a lã, ela é um material mais adequado para esse ambiente, tá? E branca, porque a luz do sol vai bater e vai refletir, vai voltar para o espaço. Então, o branco, ele reflete a luz do sol. O preto, ele absorve a luz do sol. Ele absorve todas as luzes, todas as cores. Por isso que algumas pessoas falam assim, cara, você vai sair nesse sol com essa roupa preta, né? O preto realmente absorve o calor. Isso são coisas da física, né? Então, vamos seguir. O sol, ele é uma fonte de luz, como nós já vimos bem, né? Quando você está do lado de fora, sua sombra muda de tamanho no decorrer do dia por conta da posição da Terra em relação ao Sol. Vamos seguir. O conceito de calor eu já falei, né? O calor pode ser transmitido de um corpo para outro, é a energia que está em trânsito. Existem 3 formas de propagação de calor. A condução, quando eu me aproximo de uma barra de ferro quente, por exemplo, eu vou receber, da fogueira saem vapores, certo? Não é vapores, são calores. Eu vou receber esse calor até a minha mão, né, por convecção. Por quê? Entre a mão da pessoa e a fogueira existe gases. Esses gases vão se aquecer, vão ficar menos densos, vão subir. Todo gás aquecido fica menos denso e sobe. Ao subir, eles vão ser absorvidos pela minha mão, aqui no caso. Mas se não houvesse a mão, eles iam subir até perder calor, ficar denso, mais denso, pesadinho e descer. A condução é a forma que eu vou... Isso é a convecção, que eu acabei de explicar, tá? São as correntes, é por isso que as setinhas estão pontilhadas aqui. São as correntes de convecção. A convecção, ela acontece no ar, ela acontece dentro da geladeira, dentro de um ambiente com ar-condicionado,
É por isso que o correto, todo ar-condicionado está em cima. Por quê? O ar-condicionado, ele vai liberar, né, ar frio. O ar frio, ele é mais pesado, ele desce. Então, se ele está em cima, ele vai descer de forma homogênea. Ao descer e chegar ao chão, que está quente, esse ar aquece, fica menos denso, mais leve e sobe. E isso vai se repetindo, formando uma corrente que a gente chama de corrente de convecção. Assim como na geladeira. O congelador, ele está em cima, ele vai liberar ar frio, que vai descer. Por isso, quando você abre a geladeira, vem aquele ar frio, ele desce e por isso que a gente tem que botar as verduras lá embaixo, porque é a parte mais quentinha da geladeira. Se a gente põe as verduras abaixo do congelador, elas vão congelar, porque elas vão receber muito ar frio. Então, lá onde estão as verduras, lá embaixo, o ar está mais quentinho, digamos assim, menos frio. Por isso, ele é mais leve, ele sobe, ele chega no congelador, ele vai esfriar, vai ficar mais pesado, mais denso e vai descer. Então, essas correntes de convecção acontecem onde tem ar, gases, na geladeira, no ambiente com ar-condicionado e também com um aquecedor. Lógico, você é uma pessoa inteligente, logo percebeu. Se o ar-condicionado está em cima, liberando o ar frio, o ar quente, o aquecedor, por exemplo, se você estivesse no Rio Grande do Sul, em Paraná, em lugares frios, Criciúma, por exemplo, você vai colocar o seu aquecedor no chão, né? Claro, para esse ar quente subir, né? E aquecer todo o quarto. A irradiação são setinhas com onda, tá vendo? Ondulatória, mas não tão pontilhadas. Por quê? Elas não precisam de gases para acontecer. Ela acontece no vácuo. Então, o calor, você está com frio, faz isso aqui. Você está aquecendo, você está tendo atrito uma mão com a outra para aquecer, né? Por condução, o calor vai passar para outro e você aquece a mão, ok? Condução tem que ter contato, tem que segurar para que o calor seja conduzido pela barra. É o caso daqui, ó, ele tá segurando a barra de ferro, ele tá com uma luva protetora, né, para proteger do calor. Se não tivesse a luva, ora bolas, uma hora ele ia queimar a mão, porque esse calor ia se propagar, né, daqui da barra até a luva. Aqui na mãozinha, então, o calor da fogueira chega até as mãos por irradiação. Convecção também, né, professora? Sim, convecção também. A irradiação, ela acontece com ou sem átomos no ar. Ela acontece por ondas, tá? Eletromagnéticas. É por isso que a luz do sol chega até nós. Entre o sol e a terra não tem gases, não tem ar. A luz do sol chega até nós por irradiação. Quando você tá muito quente, você olha para o asfalto assim, aquele preto úmido do asfalto, chega a sair uma fumacinha. Seriam ali as correntes de irradiação que nós conseguimos perceber, tá? Não é as correntes de convecção, porque a gente não consegue ver os átomos do gás, né? Da atmosfera, a gente não consegue ver esses átomos. Então, continuando aí, ó. O que é o albedo? O albedo está intimamente relacionado a esse fato de absorver a luz e devolver. Tem superfícies que absorve a luz do sol e devolve quase que na mesma intensidade. Olha só o asfalto. O asfalto é preto e o preto absorve calor. Será que devolve na mesma proporção? Não. Ó, a radiação solar, ao incidir sobre qualquer corpo, vai em maior ou menor quantidade sofrer uma mudança de direção, sendo reenviada para o espaço por reflexão. A reflexão, por exemplo, a minha mão é um lago. A luz ela tá vindo assim, ela vai voltar para o outro lado. Esse retorno eu chamo de reflexão ou refração, mas o mais comum é reflexão da luz. A fração de energia refletida por uma superfície em relação
ao total de energia nela incidente, expresso em porcentagem, é conhecida como albedo. Então, olha só, no asfalto, a luz do sol é absorvida e refletida apenas em 5%. Na terra marrom, que não é tão preta assim, né? É absorvida a luz do sol e reflete cerca de 8%. No campo verde, né, onde tem vegetação, pasto, a luz do sol é absorvida e devolvida 20%. Num campo de trigo, aonde é mais próximo da cor da areia, tá vendo? Reflete 30%. Deserto de areia ou na praia, o reflexo é de 45%. E numa montanha coberta de neve, que é toda branquinha, o retorno é de quase 90% da luz. No filme O Dia Depois de Amanhã, que é um ótimo filme para vocês verem como um filme para entender a propagação de calor, isolamento térmico, entre outras coisas, né, do aquecimento global, mostra o Jack, né, que vai buscar o seu filho, e ele anda na neve com óculos, né, para proteger. E quando tem uma hora do filme que ele tira o óculos, ele tá com o rosto todo vermelho. Por quê? A luz do sol bate no gelo e reflete pro rosto da pessoa e queima, tá? Literalmente, como que se ele tivesse pior, mais terrível do que se ele tivesse aqui na praia, tá? Alpinistas também sofrem com isso, né? Com essa refração da luz solar. Aqui, então, é o que eu estava falando das correntes de convecção. É por conta das correntes de convecção que nós temos, acontece na beira da praia, essas correntes, né? De dia, então, ocorre correntes do oceano em direção ao continente. E à noite acontece ao contrário, correntes de convecção do continente em direção ao oceano, tá? É por isso também que de dia a água do mar tá mais fria, digamos assim, porque essas correntes de convecção, esses gases aquecem-se e vão para o continente. E à noite, essas correntes de convecção, esses gases saem do continente em direção ao mar e a água, né, foi absorvendo durante todo o dia a luz do sol. Chega à noite, ela vai estar mais quentinha. Por que é importante saber a posição do sol no decorrer do dia? A BNCC pede para a gente trabalhar isso com o aluno, saber a posição do sol no decorrer do dia. Isso é muito importante, tá? Por exemplo, pessoas que são arquitetos, engenheiros ou que estão fazendo loteamento de lotes, né, assim, de casas, os lotes que estão no sol da manhã são mais caros, são mais valorizados. Por quê? Porque, pessoal, eles vão gerar um local onde você faz uma casa mais fresquinha, que você não vai sofrer tanto com o calor. As casas que ficam pegando o sol da tarde, né, que fica no lado oeste, elas ficam muito quentes, né? Então, na hora, um engenheiro, um arquiteto, quando vai fazer a casa, eles precisam descobrir aonde que pega mais sol para fazer geralmente banheiro, despensa, área de serviço, cozinha. E aonde pega menos sol, que seria o sol da manhã, colocar os quartos. Por quê? Os quartos que ficam do lado oeste, aonde o sol se põe, eles aquecem a tarde toda e se mantêm aquecidos à noite. São quartos mais quentes. E dependendo da localização do lote, pega o dia todo. Então, é uma casa ou apartamento muito quente. Por isso, eles vendem num preço mais barato. Então, isso é um dos exemplos pelos quais a gente precisa saber a posição do sol no decorrer do dia. Antigamente, saber a posição do sol no decorrer do dia era fundamental para saber a hora. Eu tinha uma vizinha, uma senhorinha que já faleceu há muito tempo, e ela sabia exata a hora, inclusive os minutos, errava por 2 ou 3 minutos, porque ela olhava para o sol, na posição que o sol estava, e dizia, agora é tal hora e tantos minutos.
podia olhar no relógio, ela errava por pouco, né? Pessoas que obtiveram conhecimentos empíricos e que, né, não nos passaram como ficou com ela, né? Mas é interessante mostrar para os meninos isso. Inclusive, dá para se fazer pelo gnomo, que eu falei com vocês no FTM de geografia, mostrei para vocês o gnomo. Tem como você fazer essa posição com o aluno, para ele ver que o Sol muda de lugar no decorrer do dia. E aí, eu quero passar para vocês um videozinho que vai falar sobre isso, tá? E eu vou deixar na nossa sala de aula virtual para que vocês assistam. Esses vídeos, eles são de suma importância para complementar o ensino-aprendizado de vocês. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, por favor, entre em contato comigo, seja pelo e-mail, seja pelo WhatsApp ou pela nossa sala de aula no Google Classroom, tá bom? Fiquem com Deus e um grande beijo. Até mais.